Fica no seu controle. Jamile, pode começar. Todo mundo aqui? Então tá certo. Pessoal, vocês estão. Eu vou compartilhar a tela, vocês me falam se estão conseguindo visualizar, tá? Por gentileza. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Estou conseguindo visualizar, Fernanda. Sim. Eu não estou conseguindo. Não tá conseguindo pela janela da reunião? Não. Só parece tudo preto. Alguém mais não está visualizando? Ô Rubens, sai e entra na reunião, por favor. Ok. Ô, Cláudio, então só para eu confirmando com você, né? Então, é a parte da tributação dos produtos, né? Como informar ali a parte fiscal nos produtos que vocês precisam ver. E quanto à questão do mercado full, você falou? Isso. Ah, tá. E restante parte de cadastro de produtos, não precisa, né? Vocês já sabem parte de cadastro? Sim, a parte de cadastro já foi feito o treinamento já. Ah, tá. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar aqui. Para mim, por enquanto, continua aparecendo a tela toda preta aqui. Sua tela não está aparecendo agora, viu, Jamie? Não, tá? Você quer que eu compartilhe a minha? Pode tentar compartilhar a sua para ver se fica melhor. Só um minutinho. Uhum. O pessoal tá conseguindo visualizar agora? Continuo não visualizando. Pessoal, a Dani tá vendo comigo aqui, tá? A gente tá próximo, fica mais fácil a gente ver. Ah, tá. O seu tá normal, tá dando pra ver. Tá, normal. Ah, beleza. Mais alguém não tá visualizando? Conseguiram visualizar Agora entrou para mim, agora para mim tá ok. Então pode seguir, Jamie. É o cadastro de produtos, tá? Aham. Eu vou só liberar as telinhas no usuário pra poder mostrar pra vocês. Me tira uma dúvida. Os produtos de vocês são a parte do CSOSN. É tudo 101? É tudo 102? Alguém pode responder para Sabe me ela? dizer? O EDCM, você quer? O CSOSN de vocês, dos produtos, os produtos são tudo tributado? É, tudo tributado. Ah, tá. Você tem como só aumentar um pouquinho as telas ou não? Ah, a tela eu não consigo, porque é não. Não, tudo bem, então. do Meet mesmo.
Sim, doutora, mas as minhas duas testemunhas não sabem Jamile, mexer você no celular. fazendo isso no Porque se eu te Master vai pro banco de dados novo também, né? Para mim tinha chegado em mim. O usuário que estava aqui? Lembro. Quer que eu ponha? Deixa com o meu mesmo, porque eu acho que vai precisar. Então, no caso de vocês, os produtos de vocês são todos tributados, né? E pelo que eu estava dando uma olhadinha na empresa, eu vi que as empresas são do Simples Nacional e parece que tem duas que são excesso sublimite, né? Mas vai ser só essa Viva Saúde filial agora. A ligação interferiu, desculpa. Só vai ser a Viva Saúde filial, que a gente vai usar uma nova base de dados de vocês. Ah, tá. Então vai ser só essa aqui. Que tem uma base de dados nova agora. Que vai sair do Simples, tá? Vai sair do Simples? Para qual regime que vai? Estamos ainda definindo, não sabemos ainda lucro real ou presumida. Ah, entendi. E no caso provavelmente lucro real. Ah, certo. E no caso assim, quais são os cenários de vocês hoje, por exemplo? É para venda para consumidor? Tem muita diversidade ali, Basicamente consumidor final. Entendi. E não tem muita diferença nas regrinhas de tributações? Por exemplo, para quando o cliente é dentro do estado, eu utilizo de uma forma, para fora do estado, fora assim a CFOP, os dados que a gente sabe que altera, né? Vocês trabalham com diferentes regras de tributações, muito diferentes? Não, a regra é basicamente a mesma. O que diferencia são só as alíquotas do ICMS de estado para estado. É a única diferença. Ah, certo. Hoje nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, no caso, né, dentro do cadastro do produto, deixa eu ver se a gente já consegue visualizar aqui, parte de tributação, tá? Então, todo o cadastro do produto vai ter essa abinha aqui, tributação, tá? Então, dentro dessa abinha tributação, o que que tem? Tem os dados aqui da parte fiscal do produto, né? Então, se o produto é tributado, se o produto é isento, se for substituição, né? No caso de vocês aqui, tributado. Tem aqui os percentuais, né? De ICMS, para venda, para compra, se for substituição, né? Redução de base de cálculo, então depende bastante do cenário, tá? Tem aqui o CST origem, o CSOSN, ele puxou padrão aqui, mas é por conta do regime da empresa que tá ali, que tá Simples Nacional por enquanto, tá? Então, por isso que ele puxou. Então, nós temos essa tributação mais simples, que ela é para os produtos para quando não tem muita diferença nas regras de tributações. Então, dá para ser configurado direto dentro do cadastro do produto. Para os casos, por exemplo, Jamile, eu tenho bastante regra de tributação, né? Por exemplo, tem um pessoal que tem bastante diversidade ali, né? Então, a gente tem no sistema tributação full, né? Não sei se até o Fernando comentou, né, com algum de vocês, mas tributação full é onde a gente monta basicamente, né, no caso vocês preenchem toda a tributação, então todos os tipos, todas as hipóteses de tributações que podem acontecer, que pode ter para esse mesmo produto, e aí a gente monta um grupo de tributação. Então, todas as situações, por exemplo, todos os tipos de tributações possíveis para esse produto, a gente monta um único grupo, e esse único grupo é adicionado aqui no cadastro do produto, tá? Então, teriam essas duas formas de configuração. Que depois mais vocês mesmos que vão me dizer assim, por exemplo, Jamile, essa tributação mais simples, aqui já atende, né, que a gente consegue preencher, mas se tiver muita, como eu disse, muita diversidade de tributações, né, precisa ser a tributação full. Eu vou habilitar aqui para vocês verem como que seria a tributação full. De repente já compensa utilizar essa tributação, como vai mudar o regime, né? Então, quanto à parte de tributação, o que nós temos? A tributação e a telinha de grupo de tributação, tá? No caso da tributação, aqui essa primeira telinha, tá? Então entrando aqui,
Aqui até tem algumas aqui cadastradas, né? Foi algum de vocês que cadastrou? Não? Não sei dizer. Tranquilo. Aqui, basicamente, é onde você vai montar. Um minuto. Quem poderia responder isso melhor é o Olavo. Quem saberia isso é o Olavo. Entendi. Ele tá na reunião? Não. Ah, ele tá pedindo aqui. Deixa eu deixar ele entrar. Ele acessou agora. Então, no caso aqui, depois não tem muito problema, tá? Quem cadastrou, mas depois precisa conferir se está certinha. No caso, por exemplo, aqui a telinha de tributação é basicamente onde vocês vão criar todas as situações, então todas as regras possíveis que vocês trabalham, tá? Então, por exemplo, essa aqui, vem da pessoa jurídica. Então, se a gente vir aqui em dados, ó, a descrição é um campo livre, né? Como vocês podem observar aqui, a pessoa que criou colocou vem da pessoa jurídica, para definir, né? Para qual regra essas tributações vão se encaixar. Então, vai se encaixar para uma venda de uma pessoa jurídica. Ok. Produto, né? Qual tipo de produto? Para os produtos que forem tributados. Então, aqui CST, origem, né? Então, produto nacional. CSOSN, no caso aqui está 102, né? Mas no caso de vocês, como vai mudar o regime, precisa preencher, então, todos os dados aqui, tá? Então, o CST do CMS, IPI, PIS, COFINS, então, tudo que tiver do produto precisa preencher, tá? As alíquotas, né? Então, as alíquotas de ICMS, que para cada, por exemplo, como vocês comentaram, né? Que tem diferença para cada estado. Então, normal, se for redução, se for substituição, né? Se tiver alíquota de IPI, de PIS, COFINS, SSQN, né? Então, tudo isso são informações que vocês possuem, né? Ou, de repente, por exemplo, Jamile, eu não sei qual o valor que eu coloco aqui dessa alíquota, né? Então, as informações que vão ser preenchidas, eu não consigo informar vocês, porque eu não tenho esse conhecimento fiscal tão técnico assim, tá? Então, seria mais a contabilidade mesmo. Mas os campos que preencher seriam esses. Questão da CFAP, né? Então, por exemplo, no caso dessa tributação, então vendo aqui pessoa jurídica. Então, para quando for interno, né, dentro do estado, 5102, quando for fora do estado, 6102, né? Jamile, tem uma tributação aqui, um outro cenário que muda a CFAP, né? Em vez de ser 6102 para fora do estado, usa uma outra CFAP, tá? Então, depende muito ali do estado, da tributação mesmo. E mensagens da nota, né? Então, dá para... Camille, só entendi. Para cada estado, então, precisa fazer um parâmetro, é isso? Sim. Como é diferente, então, para cada tipo, né, vai precisar fazer um cadastro desse aqui. Tá? Porque aí, o que acontece? O que o sistema faz? Quando vocês forem fazer o faturamento do pedido, o sistema vai usar esse cadastro aqui para identificar qual tributação ele vai usar para aquela situação, para aquela nota, né, para aquele pedido. Então, ele vai validar o cliente, ali o estado do cliente, ele vai validar o produto, por exemplo, esse produto que o cliente comprou nesse pedido é um produto tributado, é um produto não é tributado, né? Se é interno, se é externo ali a cidade e o estado do cliente, né? Então, qual também é a natureza de operação, por exemplo, venda, devolução. Então, todas essas situações precisam ser cadastradas, não só de venda, tá? Então, por exemplo, fiz aqui minhas tributações que eu uso para venda, eu vou cadastrar as hipóteses que eu tenho para devolução, para, por exemplo, se tiver remessa, também preciso, né? Então, tudo que for de possibilidades de tributação desse produto precisa ser cadastrados aqui, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem de venda, temos aqui uma de compra, né? Foi cadastrado. Então, essa tributação vai ser utilizada para quando vocês fizerem a compra do produto, né? A entrada lá da nota. Então, aí a mesma coisa, precisa preencher certinho. Muda aqui a CFAP, né? Então, compra para fora do estado, para dentro do estado. Por exemplo, tá, Jamile? Para essa determinada... Quando for venda de pessoa jurídica, eu preciso
ter uma mensagem na nota aqui padrão, né? Dá para cadastrar aqui, tá? Essas mensagens padrão. Então, sempre que gerar uma nota que for para essa situação que se encaixar nessa tributação, ele vai adicionar essa mensagem automática, tá? Mesma coisa aqui no caso para devolução. Né? Então, aqui tem devolução de venda. Né? Então, devolução de venda mudou a CFAP. A pessoa que cadastrou, ela não preencheu aqui todos os dados, porque provavelmente foi alguém aqui da alternativa, né? Que deixou de exemplo. Mas depois vocês vão precisar preencher tudo bem certinho. E devolução tá? e tanto para o Estado e fora do Estado. São duas sempre, né? A ligação interferiu, só entendi que é sobre devolução. A devolução, tanto de compra quanto de venda, ela tem que estar direcionada para dentro do Estado e fora do Estado. Isso, tá? Então, é importante ter duas sempre... devolução. Então tem que ter dois tipos de devolução. Isso. Porque são duas situações diferentes, né? Então, por exemplo, para compra, geralmente você usa uma CFOP diferente, são ali dados diferentes. Para venda, já é outra CFOP, outra alíquota, né? Mas eu tô perguntando pela pessoa física e pessoa jurídica, são diferentes. Isso, precisa ter um para cada um. Tá bom. Tá? Então, por exemplo, a venda, se você for ter venda para pessoa física, jurídica, revenda, para consumidor final. Então, sempre que for uma situação diferente, precisa ser um cadastro novo, tá? Okay. Até, por exemplo, a Jamília, aqui é parecido a tributação, vamos supor, né? Tributação aqui, devolução de venda pessoa jurídica, vamos supor. É parecido com a outra devolução, muda poucos dados, para não ter que ficar toda vez clicando aqui no inserir, sempre que for cadastrar um novo, e preenchendo tudo do zero, dá para vocês duplicar. Então, por exemplo, vou cadastrar uma tributação, basicamente os dados são bem parecidos, vai mudar uma alíquota, vai mudar a CFOP, bem pouco. Dá para duplicar. Então, clico aqui, duplico a tributação, ó. Posso editar ela e mudar somente os dados que eu preciso, como a descrição, posso pôr outra descrição. Os dados que forem iguais já vão estar preenchidos, eu mudo somente as informações que eu precisar. Só cuidado que você está no ambiente de produção aí, viu? Aqui por enquanto não vai ser utilizado, não tem problema. Tá bom. É só de exemplo mesmo. Ok. Tá? Então dá para duplicar aqui para não ter que ficar preenchendo do zero ali, caso for tributações bem parecidas, tá? Depois que fez a tributação, que cadastrou todas as regrinhas, né, todas as possibilidades que vocês possuem, precisa montar o grupo. Por exemplo, o que seria esse grupo de tributação? Então, o grupo de tributação, que é essa outra telinha aqui, ela vai servir para vocês montarem todas as situações, por exemplo, todas as tributações que se encaixam, vamos supor, eu quero fazer 2 grupos, vamos supor que eu trabalho com produto de tributado e ST, por exemplo. Eu posso separar os 2 grupos, né? Então, no caso, eu tenho aqui eu vi que tem bastante grupo, mas tem um pequeno porém, tá? No caso, devolução de venda, devolução de compra, é um pouquinho complicado, tem que se atentar bastante quanto à criação do grupo, porque no produto vocês não conseguem colocar mais de um grupo, tá? Então, no cadastro do produto, é um único grupo, tá? Então, é um grupo só, aonde precisa conter dentro desse grupo todas as tributações possíveis que pode acontecer, que pode precisar para esse produto, tá? Então, tem que se organizar quanto à criação dos grupos por conta disso. Porque aqui, impostos, grupo de tributação, é um único grupo que vocês vão colocar. Então, se eu colocar que esse produto pertence ao grupo de compra, eu não posso pôr que ele pertence ao grupo de venda, vamos supor que for separado, tá? Então, a questão do grupo, depois vai ter que dar uma olhadinha, né, rever certinho aqui, não sei se foi de teste, que nem eu havia comentado, para ficar certinho. Por exemplo, posso criar um grupo aqui, tributado, como vocês dizem, ou um grupo, por exemplo, geral, né, que é um grupo só, aonde inclui, né, para todas as possibilidades dentro desse mesmo grupo, tá? Então, é uma hipótese. Por exemplo, aqui esse de vendas. Então, se a gente vier em dados, nós temos aqui 2 tributações que foram adicionadas, tá? Então, o que eu tenho dentro do grupo? Eu determino para o tipo de destinatário que essa tributação vai se encaixar,
e para o tipo de natureza de operação. Se é para venda, se é para devolução, se for para, enfim, né? O tipo de natureza que eu vou definir. Então, eu posso criar um único grupo, no caso de vocês, como são todos produtos tributados, e ir definindo aqui em cada tributação qual situação ela se encaixa, tá? Vou demonstrar aqui para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, vamos supor que eu vou criar um grupo aqui, eu vou cadastrar tributados, tá? Só de exemplo aqui para vocês. Tributados. Tributação vai ser a regrinha que eu determinei lá na telinha de tributação. Então, vamos por aqui, ó, venda para pessoa jurídica. Né? Então, qual a situação que vai se encaixar? Então, vou começar por ela. Eu tenho a situação aqui para venda, pessoa física. Validade inicial, validade final, pode pôr uma data bem, assim, extensa, para não interromper ali a tributação, né? Para não parar de funcionar. Por exemplo, tem uma validade, até que data eu vou usar essa tributação? Até que data que vai, né? Por exemplo, até o final do ano vai ser essa tributação. Depois do final do ano vai mudar. Mas geralmente não é uma coisa muito já definida, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1/1. Deixa eu colocar uma data bem... Vou pôr aqui 2000. E a validade eu posso colocar 1/1 de 2099, assim, bem extenso mesmo, para o sistema não bloquear. Se caso precisar mudar ou ajustar alguma coisa, vocês mesmos, conforme a orientação da contabilidade, ajustando aqui na tributação, já fica certinho para o grupo. Então, quanto à data, pode ser uma data bem extensa mesmo. Depois que eu coloquei a tributação, eu vou determinar qual a origem da minha empresa, tá? Então, o estado, né? Então, qual que é o estado aqui da empresa? São Paulo. São Paulo. Ó, então, aqui, São Paulo. O regime da minha empresa, né? Então, eu vou pôr Simples Nacional por enquanto, mas depois vocês vão colocar o que for certinho. Para qual natureza de operação essa tributação vai se encaixar? Então, se é venda, se for devolução, compra, né? Então, no caso, venda. Então, natureza venda. E qual o meu tipo de destinatário? Meu cliente, seja cliente ou seja fornecedor, tá? Então, essa tributação aqui é válida somente, que nem no caso de vocês, tem ali a diferença de alíquota por estado, né? Então, por exemplo, vai ser somente para o estado de São Paulo, vai ser somente, né, para o estado ali de Santa Catarina, ou vai ser para todos, né? Para qual estado se aplica essa regrinha? Para todos, por exemplo, tá? Regime tributário, né? Qual o regime do meu cliente? Para todos, ou essa regrinha é só para cliente que também for Simples Nacional, né? Então, posso pôr aqui todos. Eu estou fazendo um exemplo aqui bem simples, tá? O tipo de destinatário aqui do meu cliente. Então, se é uma pessoa física, se ele é jurídico revenda, se ele é jurídico final, né? Ou para todo tipo de cliente se aplica essa mesma tributação, né? Então, de acordo com a minha tributação, eu fiz para pessoa física. Então, eu posso definir que é só para destinatário pessoa física, tá? E eu vou confirmar aqui. Então, nesse mesmo grupo, eu posso ir fazendo diversas possibilidades. Por exemplo, Jamile, posso utilizar aqui no caso, tenho venda pessoa jurídica. É no mesmo grupo? É no mesmo grupo. Então, no meu produto, quando eu for colocar o grupo de tributado, o sistema sabe que tem X possibilidades. Então, ele vai validar, que nem eu comentei com vocês, o estado do destinatário, né? Seja o cliente ou fornecedor, o tipo desse destinatário, o regime. Então, tudo vai depender do que tiver configurado aqui e do tipo do destinatário de vocês, tá? Então, por exemplo, Jamile, por causa da devolução, né? Ou pessoa física aqui, posso fazer a mesma coisa, né? Venho aqui, vou preenchendo. Então, posso preencher aqui a mesma coisa, né? 1/1 de 2000. Aqui eu vou pôr 1/1 de 2099. Mesma coisa, né? Os dados da empresa, natureza de operação. Então, com F12, tá? Se vocês, por exemplo, nossa, não lembro quais as naturezas que eu tenho. F12 é do teclado, tá? Então, vai ser venda também. Qual que é a diferença
dessa outra tributação que eu estou usando. Ah, vai ser para um estado específico ou muda só o destinatário? Né? Então, por exemplo, vai ser para jurídica, né? Jurídica final, jurídica venda. Então, é só isso que vai mudando. E aí vocês vão acrescentando aqui. Tá? Por isso não tem a necessidade de ter diversos grupos se não tiver diferença ali do produto de tributado ou pré-substituição, né? Esse tipo de coisa, tá? Deixa eu... Só um minutinho, por favor. Então, Rubens, isso daí tem que fechar com a contabilidade, viu? Isso daí tem que ver com a contabilidade. Eles apoiam a gente na configuração Dos impostos. dos impostos Tributação. e desses grupos também. Geralmente, bem como vocês comentaram mesmo, né? É bem importante, se for possível, né? Da contabilidade ajudar com os cadastros, né? Participar, porque depende mesmo deles para poder orientar o que preenche, né? Então, parte do sistema onde preenche, eu consigo até mostrar, mas o restante vai precisar mesmo de um suporte deles também, tá? Então, feito isso, por exemplo, eu cadastrei aqui dentro do meu grupo todas as hipóteses, né? Então, devolução, o que vai mudando aqui é a natureza de operação, né? Então, posso ir cadastrando aqui, e a tributação que eu for utilizando, né? Então, por exemplo, a devolução de venda, natureza de devolução de venda, o estado, né? Então, que nem vocês comentaram, que tem a diferença ali para os estados, né? Então, posso ir definindo certinho o tipo de destinatário, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa bem importante, Jamile, no caso aqui para o meu cliente, né? Onde que fica definido essas informações do tipo que é esse cliente, né? Essa questão. Então, dentro do cadastro de clientes, aqui, ó, em cadastros, clientes. Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Um minutinho, tá? Ó, então aqui, no cadastro do cliente, por exemplo, tá? Esse é a LAN. Então, aqui dentro das abas, ó, informações adicionais, eu tenho aqui o tipo de destinatário, né? Então, vou editar aqui só para mostrar para vocês, mas não vou gravar, tá? Tipo de destinatário, então, de acordo com o que está marcado aqui, ó, a pessoa, se ele é físico, se ele é jurídico, qual o tipo do meu destinatário, posso definir aqui qual o regime, né? Então, são informações que já pode estar preenchido no cadastro do cliente, tá? Quanto à questão das alíquotas, né? Outra questão bem importante aqui para depois gerar as guias, né, do GNRE e tudo mais. Então, nós temos a telinha de natureza de operação. Então, essa telinha de natureza de operação é caso vocês tenham alguma outra natureza diferente dessa. Por exemplo, Jamile, tem uma tributação para remessa. Um exemplo, não sei se em alguma situação acontece com vocês, mas eu preciso criar uma natureza de operação de, não sei, algo diferente de venda, compra ou devolução. Então, dá para cadastrar aqui, clicando no inserir, né? Nome, então, qual o nome dessa natureza? O tipo, então, se é para saída, se é entrada, se é devolução de compra, de venda, né? E se caso for limitado ali para apenas uma empresa, né? Mas geralmente a empresa não precisa preencher, tá? Feito isso, tem o cadastro da natureza de operação para poder utilizar ali dentro do grupo, né? Na hora de definir para qual natureza de operação vai servir aquela tributação, tá? Outra coisa também que nós temos, né? Quanto a
a tabelinha, deixa eu até pegar aqui. Ó, nós temos aqui cadastros de grupo, né? Isso aqui também é importante. Cadastro. Ó, esse aqui. Então, no caso aqui, nós temos a tabelinha, né? Ela tá até, já tem, né, faz tempo, então a gente sempre pede de acordo com o regime da empresa, certinho, para a contabilidade validar se as alíquotas estão certinhas, se precisa ajustar, né? Então, aqui a gente tem, se vocês virem dados, ó, tem a tabelinha de ICMS, né? Então, origem e o destino, tá? E aqui as alíquotas, né? Então, por exemplo, de São Paulo, para quando a origem é São Paulo, destinatário é São Paulo, né? Então, é uma tabelinha que dá para pedir também, que seria importante, né? Pedir para a contabilidade validar se as alíquotas estão certinhas, se teve alguma alíquota que precisa ajustar, né? Então, também é importante, tá? Mas já tem aqui cadastrado. Se precisar, por exemplo, Jamile, precisa cadastrar uma outra, dá para duplicar também. Geralmente o pessoal só atualiza mesmo essa que já tem, porque é uma coisa ou outra que às vezes muda, né? Mas tem a tabelinha aqui de CMS também, tá? Questão dos clientes, né, que tem o Fundo de Combate à Pobreza, né, que precisa cadastrar lá a alíquota, né, bem certinho. Então, nós temos também aqui a telinha para cadastros, né? Dá para cadastrar aqui a alíquota, o destino, bem certinho. É tudo bem simples, tá? Então, dá um inserir, o nome, né? Então, é um campo livre. O origem, destino, data início e data fim, né? Então, normalmente o pessoal aqui é a mesma coisa que da tributação. Então, o pessoal coloca uma data bem extensa, né? E a alíquota, a percentual aqui de alíquota, tá? E confirma. Até aqui tranquilo? Ok. Então, seriam mais essas informações iniciais, tá? Que é preciso cadastrar, para só depois a gente, por exemplo, Jamile, mas quando que eu insiro, eu vou inserir essas informações no produto, né? Depois que tiver tudo cadastrado, tá? Então, é importante fazer todo esse cadastro. Por exemplo, Jamile, eu fiz ali o cadastro das tributações, né? Posso cadastrar todas as tributações depois do grupo? Pode, tá? Então, depois que tiver tudo cadastrado, o grupo certinho, definido bem certinho, é que a gente vai inserir essas informações no produto. Como eu comentei aqui com vocês, ó, é esse campo aqui de grupo de tributação que fica na aba Impostos, e só dá para cadastrar um grupo em cada produto, tá? Dá para subir massivamente, né? Então, no caso, por exemplo, Jamile, a gente definiu um grupo só para todos os produtos, todas as tributações a gente vai adicionar nesse mesmo grupo. Então, a gente quer adicionar massivo no produto? Tem como fazer via planilha, tem como fazer pelo centro de operações de dados, né? Então, se vocês quiserem, se vocês acharem, por exemplo, Jamile, primeiro a gente vai cadastrar, depois a gente liga e pede uma ajuda para poder subir. Para não ficar muita coisa, não tem problema. Se vocês falarem, não, Jamile, a gente já quer a planilha com o nome do campo, para depois já subir, a gente mesmo já sobe. Também não tem problema, tá? Fica mais a critério de vocês. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, assim, não lembro aqui como que eu faço, onde que eu cadastro, pode ligar no suporte, né? O pessoal do suporte, a gente auxilia vocês para onde preencher, tá? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Jamile, só uma dúvida. Na parte de compra, já não vem tudo pela nota fiscal, todas as informações do fornecedor? Sim, da parte de compra vem. Se vocês forem fazer a entrada com XML do fornecedor, já vem tudo bem certinho. E aí não precisa fazer nada? Não. Assim, aí não. O sistema já puxa tudo, né? Já puxa tudo. Se fizer... Tá, entendi. Tá, ele já puxa tudo. Até não sei se vocês conhecem a telinha. Vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês, ó, mas aqui em compras, né? Quando vocês derem o inserir, ele tem a opçãozinha de abrir o XML. Então, essa parte de impostos já é preenchida tudo de acordo com o que tiver no XML. Porque compras a gente já utiliza. XML. Exatamente. Tá.
Então é bem tranquilo. Quanto a compras, tá? O pessoal geralmente posso até confirmar depois, mas eu acredito que tributação de compras o pessoal nem faz. Eu acho que essa aqui tá mais de exemplo mesmo, viu? Que a compra, que nem você falou, ela já vem do fornecedor. É mais para um caso de um cliente que não recebe o XML do fornecedor, por exemplo, né? Ah, ok. Tá? Mas também pode estar no descritivo da nota e copiar o que está escrito na nota. Sim. Em compras não tem dificuldade. A maior dificuldade é a venda mesmo, porque aqui eles vendem e-commerce, Brasil inteiro. Então existem as regras para cada estado de pessoa física e pessoa jurídica que compra pouco, mas pode eventualmente comprar também. Sim. É bom já deixar cadastrado, porque que nem esse exemplo que você deu, se acontecer um caso ou outro de fazer a compra, na hora de faturar ele vai dar erro ali na nota. Então, se já tiver essa situação cadastrada ali na tributação, quando acontecer esse tipo de cliente, ele já faz direto, o sistema já faz sem dar erro, né? Sem bloquear a nota. Tá? Tranquilo aqui? Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa? Quanto aqui a parte do produto? Acho que por enquanto. Por enquanto. Não. Na hora do cadastro Vamos ver que o que a gente pode pedir o auxílio para você, Jamile, é olhar o ambiente novo junto com a Daniele e comigo e verificar alguns itens o que está correto ou não, para ela começar a direcionar o que é preciso ser feito. A ligação interferiu um pouquinho, eu não entendi. É para conectar com você? O quê? Se a gente puder depois, quando a Daniele começar a mexer nisso, pegar os itens que nós migramos para o ambiente novo, que é bem menor do que esse, e pegar e verificar 4, 5 itens junto com ela, para ela aprender, fazer junto com você, para ela pegar o norte para ir fazendo esses ajustes juntos. Sim. Mesmo quando a contabilidade for nos auxiliar nisso, poder ter o apoio de vocês. Nesses primeiros passos para a gente aprender a usar. Por mais que a gente olhe aqui, na hora da prática, sempre vai gerar dúvida. Sim. Quando ela for começar a fazer, por exemplo, semana que vem eu vou fazer. Começou a fazer, deu dúvida, pode ligar no telefone do suporte, né? Pode pedir um help aqui pra gente, sim. Tá? Não tem problema nenhum, a gente conecta, ou até pode pedir pra falar comigo, né? Não tem problema. Tá ouvindo, Dani? Tá? Então, quando ela for fazer, se der alguma dúvida ou precisar, pode ligar no suporte. Se quiser pedir para falar comigo, às vezes pode acontecer de eu estar em outro atendimento ou em treinamento, mas a pessoa que te atender consegue te ajudar também. Mas pode ficar à vontade. Tá ok, obrigada. Tá bom? Então tá, pode seguir. Uma coisa, na verdade, que eu queria ver com você. Quanto à questão do full, né, que você comentou, da tributação full, vocês vão utilizar o faturamento automático, né, do Mercado Livre? Aí eu já não sei. Eu preciso saber de vocês aí. Desculpe, qual é a dúvida, Jamile? No caso da outra dúvida, né, da outra questão que a gente iria esclarecer, seria sobre o Mercado Livre. Sim, o Mercado Livre, sim, é o faturamento automático deles. Entendi. Você tá tranquilo? Dá pra falar hoje ou você acha que é muita coisa? O que você... Eu acho melhor a gente marcar o específico para isso. Fica bastante coisa, né? Senão fica bastante coisa. A gente pode ver uma agenda já. Já quer ver uma agenda, Jamile? Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui para eu ver as datas disponíveis. Vocês têm disponibilidade semana que vem, qualquer data, horário, por exemplo? Segunda-feira é um mau dia, porque tem muito movimento. E sempre no período da tarde, né? É melhor. Sossegado. Mas no meio da semana, período da tarde é melhor. De quarta pra frente fica melhor, não é, Rubens? Tenho quarta, quinta e sexta disponível, período da tarde. Pode